Elas não são túmulos. Na sala ensolarada do Gávea, o ar pairava entre o cheiro de café coado e a tinta fresca de plantas de arquitetura. Clara, de 8 anos, era um ponto de interrogação no epicentro da razão adulta de seus pais. Uma arquiteta pragmática e um professor de história antiga. O incidente incitante não veio de um sonho, mas de um ímpeto de absoluta convicção. Na frente de um slide das pirâmides de Gizé, ela se levantou e disse o inaceitável. Na mesa de centro repousava a prova. Um desenho a lápis com a geometria de uma câmara subterrânea e um padrão cristalino impossível de ser concebido por sua mente infantil, o que ela chamou de código de ativação. O pai, Ricardo, tentou sorrir, vendo apenas uma manifestação precoce de rebeldia intelectual, um reflexo do seu próprio rigor. Mas ao sobrepor o desenho ao mapa de satélite da mãe, Júlia, o padrão se alinhou com espantosa precisão a algo que a ciência ainda não havia confirmado publicamente. O riso do ceticismo desmoronou em pânico, quando o silêncio da madrugada foi quebrado pelo sussurro grave de uma voz que proferia palavras em um egípcio antigo e puro, que ele jamais havia ouvido em décadas de estudo. O muro de dogmas desabou. E foi ali, naquele momento de fascínio e terror, que a busca por um arqueólogo marginalizado por teorias heréticas se tornou a única saída. No bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, o sol da manhã filtrava-se por janelas amplas, iluminando um apartamento que parecia ter sido desenhado em escala, onde cada objeto tinha seu lugar e sua razão de ser. Ali vivia a família Lins. A casa era um manifesto silencioso à precisão e à solidez do conhecimento humano. Júlia, a mãe, era uma profissional que desenhava o futuro da cidade em linhas retas, uma arquiteta para quem o mundo era uma equação de ângulos e fundações inabaláveis. Ao lado dela, Ricardo, o pai, professor universitário de história antiga, tinha sua vida alicerçada na areia, mas na areia das escavações minuciosas, onde a verdade só existia sob a égide do carbono 14 e da evidência catalogada. A vida deles era um tratado de razão, onde o mistério era apenas aquilo que ainda não havia sido devidamente pesquisado. A pessoa no centro dessa experiência, a pequena Clara, de apenas 8 anos, era o único ponto de interrogação no meio dessa arquitetura lógica. Ela era silenciosa, dona de uma imaginação que seus pais consideravam poderosa, mas que, na verdade, sempre canalizava sua energia para algo além da fantasia infantil. O mundo comum de Clara era o palco da razão. E ela se esforçava, com a rigidez de um pequeno soldado, para encaixar-se nas certezas dos pais. Seus desenhos eram organizados, suas falas eram poucas, mas carregavam uma gravidade que incomodava. Era um comportamento que alternava entre a leveza da infância e um estranhamento sutil, como um instrumento perfeitamente afinado que, de repente, emitisse uma nota de outra orquestra. O evento que quebrou essa normalidade não veio na forma de um sonho febril ou de uma visão noturna. Ele surgiu sob a luz crua e objetiva de uma sala de aula. A professora falava sobre as 7 maravilhas do mundo e a imagem, projetada no quadro com a frieza de um fato histórico incontestável, mostrava a silhueta geométrica das pirâmides de Gizé. O tom da aula era de reverência à engenharia e à função funerária, a única verdade aceita pela ciência. Mas ali, na 4ª fileira, Clara se levantou da cadeira. Não havia histeria, nem a insegurança típica da idade. Sua voz era baixa, mas estranhamente firme, carregando o peso da convicção de quem não opina, mas anuncia. Elas não são túmulos. Ela pausou, os olhos fixos na projeção. São torres de comunicação, e ainda funcionam. O silêncio que se seguiu na sala de aula foi mais denso que o granito da própria pirâmide. O riso nervoso da professora, que tentava resgatar o controle da narrativa histórica, foi seguido pelo silêncio constrangido dos pais que foram chamados à escola. Naquele momento, o mundo racional de Júlia e Ricardo
começou a rachar, não por um terremoto, mas pela precisão de uma frase proferida pela boca de sua filha. Ricardo tentou impor a arma do ceticismo, buscando caminhos lógicos para a frase. Ela ouviu em um documentário. É uma brincadeira precoce de rebeldia intelectual. Ele repetia para Júlia, tentando normalizar o que sentia ser uma ameaça à sua tese de vida. Mas essa tentativa de normalização desmoronou na mesma noite, sob o feixe suave da luminária da sala de estar. Clara estava desenhando, não em um caderno infantil, mas no verso de uma planta de arquitetura da mãe, usando um lápis com a ponta perigosamente fina. O papel, que deveria conter a visão de um prédio moderno, recebeu uma geometria que não pertencia ao Rio de Janeiro, nem ao século XXI. Clara traçava com uma espantosa precisão a disposição de uma câmara subterrânea que Ricardo, o especialista em história antiga, sabia que ainda não havia sido confirmada publicamente. Era um conhecimento impossível para qualquer leigo, quanto mais para uma criança de 8 anos. Enquanto seus pequenos dedos seguravam o lápis com a firmeza de um adulto, ela murmurou, quase em um sussurro, o que chamou de código de ativação. Um padrão cristalino complexo, uma mandala matemática que desafiava a compreensão de sua idade. Não era um desenho artístico. Era um diagrama de engenharia, composto por fractais e linhas de força, que Júlia, a arquiteta, reconheceu imediatamente como sendo de uma lógica quase perfeita, mas aplicada a uma ciência completamente desconhecida. O tom da casa alternou de leveza para um estranhamento frio e inquietante. O ar que respiravam parecia mais denso, carregado não de medo, mas de uma pergunta que pairava no silêncio entre os pais. De onde veio isso? O conhecimento de um arqueólogo, o traço de um mestre arquiteto na mente de uma criança. Júlia, a pessoa que sempre buscava o fundamento das coisas, sentiu um calafrio. Ela não guardou o desenho de Clara como uma obra de arte inocente, mas sim como uma evidência fria e matemática. Ela o dobrou cuidadosamente e o guardou na gaveta de documentos, sentindo que aquele papel não era apenas a representação de um mistério, mas a chave para a porta que acabara de se abrir. E por um instante, ao encarar a linha precisa do cristal, ela teve a perturbadora certeza de que aquele código não estava sendo criado por sua filha. Ele estava sendo lembrado. Era um detalhe inquietante que convidava a continuar, pois a vida de certezas da família Lins estava prestes a se tornar a mais inexplicável das crônicas. O papel com o diagrama cristalino estava guardado na gaveta de documentos da arquitetura, mas a memória daquelas linhas impossíveis pairava sobre a sala da Gávea, como um odor que o vento não conseguia levar. O silêncio que se seguiu ao anúncio da menina não era de paz, mas de um confronto que se instalava silenciosa e calculista. Ricardo, o professor universitário de fatos concretos, decidiu que a única maneira de lidar com o inexplicável que emanava de sua própria filha era pela via da autoridade e da negação. Ele tentou impor o ceticismo como uma arma, uma blindagem contra a força que se opunha à sua visão de mundo. Ele precisava desesperadamente de uma explicação concreta e, na ausência dela, fabricava uma. Você viu isso em algum lugar, filha? Um documentário antigo, um livro que pegou na minha estante. Ele insistia, com a voz que se esforçava para soar firme, mas carregava um tremor quase imperceptível, como um advogado defendendo uma tese que ele mesmo começava a sentir que estava falida. Sua rigidez não era maldade, era o puro medo. Ele sentia que o peso de sua própria racionalidade, o dogma acadêmico, poderia estar esmagando a mente daquela que vivia a transformação. Ele precisava que o mundo fizesse sentido, e a menina, sua filha, era a única que o desafiava. A intensificação emocional veio nos dias seguintes, manifestada na linguagem incomum da criança. Clara não apenas desenhava o impossível,
mas o descrevia com um vocabulário que parecia ter sido extraído de teses de doutorado em física. Ao brincar sozinha no canto da sala, construindo estruturas com blocos de montar, ela parava e, sem que ninguém perguntasse, usava termos técnicos como frequência síncrona e ressonância harmônica ao descrever o funcionamento daquelas torres egípcias. Eram as primeiras provas concretas que agrediam a lógica dos pais. Ricardo observava, e sua fúria contida era, na verdade, um pavor crescente. Ele não temia que a filha estivesse louca. Temia, com um medo gelado, que ela estivesse certa. Temia que todo o seu arcabouço de conhecimento, construído em décadas de estudo, fosse menos sólido que o sussurro de uma menina de 8 anos. A pessoa no centro da experiência, Júlia, vivia um carrossel emocional mais sutil, uma alternância natural de emoções entre o dever conjugal e o instinto materno. Ela era a aliada, a ponte entre o dogma histórico do marido e o enigma familiar. Enquanto Ricardo, a força que resiste, erguia um muro de dogmas, ela buscava frestas. Ela não confrontava Clara. Ela a observava com uma empatia crescente, como uma cientista estuda um fenômeno novo e fascinante. Em vez de descartar os desenhos, ela os media, tentava sobrepor a geometria complexa a princípios arquitetônicos conhecidos. Sua busca, naquele momento, era pelo teste profissional, a necessidade de um diagnóstico frio e desapaixonado que pudesse devolver a sanidade ao lar. Era preciso levar a filha para ser examinada pela autoridade da medicina, para que, se não a verdade, ao menos a paz voltasse a reinar na casa. A consulta foi marcada com o Dr. Lacerda, um neurologista renomado, cuja clínica era um santuário de luz e silêncio, onde a razão presidia sobre as sinapses. O ambiente era de alívio temporário para Ricardo. Ali, ele estava de volta ao seu campo, o território da ciência factual. A bateria de exames começou. Eletroencefalogramas, testes de raciocínio, avaliações cognitivas. Os olhos do doutor, céticos, porém profissionais, percorriam os gráficos. A tensão crescia na sala de espera, contida apenas pela esperança de um diagnóstico simples, de uma síndrome conhecida, de algo que pudesse ser nomeado e tratado. Uma conclusão médica inicial trouxe um breve momento de alívio. O Dr. Lacerda foi claro. Clara não apresenta qualquer desequilíbrio neurológico ou psiquiátrico que justifique esses padrões. Ela é uma criança perfeitamente saudável, com um QI acima da média, uma capacidade de foco notável. Um suspiro quase inaudível escapou dos lábios de Ricardo. A razão estava voltando, ou assim parecia. O problema era comportamental, talvez psicológico, mas não orgânico. O mundo voltaria aos trilhos. Mas o alívio foi breve e se transformou rapidamente em um desconforto profundo. Ao final da consulta, o Dr. Lacerda fez uma observação que não estava no relatório formal. Era uma frase que flutuava no ar frio do ambiente climatizado, uma hesitação que denunciava o que o médico havia sentido. Ele olhou para Júlia e Ricardo, não como um neurologista, mas como um homem confrontado com o limite de sua ciência. É peculiar, ele disse, passando a mão pelos cabelos grisalhos. As conexões cerebrais dela, o modo como o raciocínio dela se processa, é como se ela tivesse a memória muscular de uma vida que nunca existiu. Não é apenas informação, mas habilidade. As sinapses são as de uma mente adulta, de alguém extremamente focado em uma única e estranha ciência, uma engenharia que lida com frequências e geometria, não com a realidade cotidiana. A frase atingiu Ricardo como um golpe. Ele tentou argumentar, falar sobre criptomnésia, sobre o vasto acesso de informações na internet, mas a voz do médico continuou, firme. Senhor Ricardo, eu sou um cético por ofício, mas o que vejo aqui não é memorização. É conhecimento visceral, profundo, algo que o cérebro dela não deveria ter criado do zero.
A tensão, sem gritos ou histeria, era agora um desconforto crescente. Júlia olhou para o marido, o homem que sempre tinha uma resposta, e o viu pela primeira vez sem o brilho da certeza acadêmica. Ele estava pálido, a força que se opunha enfraquecida, mas ainda resistindo com obstinação. Júlia, por outro lado, sentiu uma estranha onda de empatia pela filha. O que o médico havia dito não era um diagnóstico, era um mistério validado. O amor de mãe estava agora em conflito declarado com a verdade racional. E se a única forma de amar sua filha fosse aceitar que a realidade que ela desenhava era mais real que a história ensinada por seu marido? Aquela era a dúvida que a faria buscar por mais, uma busca emocional por algo que a razão não podia oferecer. A crônica familiar estava apenas começando. O muro do ceticismo de Ricardo já estava trincado, mas foi na escuridão da madrugada que a lógica de fato se rompeu. O lar da Gávea, projetado para o conforto e a certeza, tornou-se o palco de um fenômeno que desafiava não apenas a história, mas a própria fonética. Eram cerca de 3 da manhã. O casal Lins cochilava, exausto pela luta silenciosa entre a fé incipiente de Júlia e a razão teimosa de Ricardo. O ar estava pesado, não pelo calor, mas pela tensão acumulada dos dias de observação e negação. De repente, a quietude foi rasgada. A voz de Clara ecoou pelo corredor, vinda do quarto silencioso, mas não era a voz infantil, doce e baixa que eles conheciam. O timbre era grave, ressonante, quase metálico, carregando uma autoridade que congelou o sangue de ambos. A menina estava falando, e não era português. Ricardo levantou-se abruptamente na cama, o coração martelando no peito, tomado por um pânico primário, mas também por um fascínio terrível. As palavras eram proferidas com uma pureza fonética, um ritmo e uma cadência que ele, o professor universitário de História Antiga, reconheceu no mesmo instante. Era o egípcio antigo. Ele havia passado décadas estudando a língua morta, decifrando papiros e tentando reconstruir a sonoridade daquele povo, mas jamais ouvira algo com tamanha precisão, com a ausência de qualquer sotaque ou reconstrução acadêmica. A menina, a pessoa no centro da experiência, falava em um dialeto que havia morrido há milênios, descrevendo termos técnicos de engenharia e astronomia com a fluência de um orador. Naquele momento, o ceticismo do historiador desabou em prantos silenciosos. O medo de que a filha estivesse doente foi substituído pelo pavor da magnitude do mistério. O que havia acabado de acontecer não era um desequilíbrio, era uma revelação. Ricardo, a força que resiste, sentiu o peso das emoções conflitantes. A culpa por ter duvidado da filha, por ter tentado encaixá-la à força no mundo dos fatos, o fascínio pela prova viva de que a história que ele ensinava era incompleta, e um medo paralisante da dimensão do que estava se manifestando no corpo de sua menina. Júlia, por sua vez, encontrou uma súbita e feroz esperança. Ela não se aproximou da filha para acalmá-la, mas para testemunhar, para absorver cada som daquela língua impossível. Ela sentia que o caminho da razão havia sido esgotado e que a única saída era a aceitação. O carrossel emocional mais forte girou ali. O desespero de Ricardo se contrapôs à repentina convicção de Júlia de que aquilo era uma ponte, não uma barreira. A confirmação visual veio na manhã seguinte, no escritório onde ela desenhava a realidade em linhas retas. Júlia tirou da gaveta o desenho cristalino de Clara, o chamado código de ativação, e com o conhecimento de sua profissão, sobrepôs o padrão a um mapa de satélite da região de Gizé, que ela havia baixado secretamente. O resultado foi de um choque gelado. O padrão não era apenas proporcional às pirâmides, mas era um diagrama de conexões energéticas, um circuito indicando um alinhamento quase impossível com pontos subterrâneos recém-descobertos por pesquisas não publicadas, às quais nem Ricardo tinha acesso total.
A revelação íntima e inédita era matemática. A engenharia da menina era mais precisa que a ciência de seu marido. Júlia olhou para o desenho, vendo-o não como uma manifestação de fantasia, mas como um manifesto de uma ciência esquecida. A dúvida racional transformou-se em uma busca emocional pela verdade. Ela precisava ir além. O mundo acadêmico de Ricardo a havia falhado. Foi nesse momento de virada que a ideia de procurar o arqueólogo marginalizado se tornou inevitável. Ricardo havia mencionado esse colega, o Dr. Elias, muitas vezes com desdém. Um homem que defendia teorias heréticas sobre a verdadeira função das pirâmides, falando de ressonância telúrica e sistemas de energia. Júlia sabia que Elias era a única porta para fora do cativeiro da razão. Ela aproximou-se de Ricardo, que ainda estava em choque silencioso, revisando seus livros em busca de um padrão fonético que justificasse a voz da madrugada. Ela colocou a mão no ombro dele, um pequeno gesto que transmitia a sua nova e inabalável convicção. A ciência que você ensina não tem mais respostas, Ricardo. Ela sussurrou, a voz carregada de uma autoridade que a arquiteta pragmática jamais tivera. Mas a sua filha tem. Precisamos ir a quem acredita que a história é maior do que está nos livros. A resistência de Ricardo, a força que se opunha, estava quase extinta. A visão do marido, o professor, em prantos silenciosos sobre seus livros, representou o ponto de virada definitivo. Ele olhou para o desenho, agora iluminado pela luz da manhã, e viu não apenas linhas, mas o mapa de um futuro desconhecido. O mistério havia triunfado sobre o dogma. E essa busca, agora conjunta por uma verdade que transcendia o visível, se tornava o próximo passo inevitável. O destino não estava mais em Gizé, mas em um lugar que a menina insistia estar conectado, um receptor secundário no interior de Minas Gerais. O avanço seria doloroso, mas carregado de uma nova e estranha esperança. A jornada até o local que a menina havia batizado de receptor secundário, um sítio arqueológico remoto, perdido no interior de Minas Gerais, foi a última prova de fé para Júlia e a derradeira barreira para Ricardo. O Dr. Elias, o arqueólogo marginalizado, recebeu-os com a cansaço de quem está acostumado à ridicularização acadêmica, mas com um brilho inquietante nos olhos ao ver o desenho cristalino. Ele os guiou, não com a autoridade de um guia, mas com a reverência de um discípulo, por um campo coberto de mato e silêncio. Ricardo ainda estava ali como um cientista em negação, a força que resiste lutando contra a rendição. Ele buscava falhas no mapa, na lógica, no olhar de Elias, mas só encontrava a precisão implacável da pessoa no centro da experiência. O momento de maior tensão emocional foi ditado pelo próprio céu. A noite desceu com uma opressão que não era de medo, mas de inevitabilidade. De repente, uma tempestade violenta irrompeu. O trovão rasgava o silêncio do campo e os relâmpagos intermitentes transformavam a paisagem em flashes dramáticos. A chuva chicoteava o mundo, e o ruído era o reflexo do caos que ainda fervilhava na alma de Ricardo, o último reduto de seu ceticismo. Ele se encolheu na barraca improvisada, tentando racionalizar o clima como um evento meteorológico comum. Foi no pico da fúria da natureza que Clara agiu. Ela se levantou, sem medo do barulho ou da água, e estendeu a mão para o pai. Aquele toque de sua pequena mão molhada e fria na dele era um convite para o confronto final. Ele a seguiu, quase hipnotizado, até uma grande laje de granito, gasta pelo tempo, incrustada na terra vermelha. Ali, no ponto exato que a menina havia desenhado em seu diagrama impossível, o confronto aconteceu. Mas não houve luta. De repente, a cena sensorial e simbólica. No exato perímetro da laje de granito, a chuva parou. O trovão recuou, seu som abafado por uma força invisível.
Um silêncio sobrenatural, denso e profundo, desceu sobre eles, criando um domo de quietude no meio da fúria da tempestade. O ruído do mundo foi silenciado. Era o silêncio da eternidade se manifestando no agora. Clara segurava o desenho cristalino, o chamado código de ativação, que ela havia protegido em suas mãos. No meio da escuridão, com a luz distante dos relâmpagos piscando ao longe, o papel começou a emitir uma luz azul sutil e pulsante. Não era forte, era apenas constante, como o pulsar lento de um coração que acabara de ser reativado. A cor, um azul cobalto profundo, era a mesma que Júlia, a arquiteta, havia visto nos padrões energéticos que a filha desenhava em suas plantas. Com os olhos fechados, a menina falou. A voz não carregava mais a raiva contida da criança incompreendida, nem o timbre grave da madrugada. Ela era calma, plena de uma sabedoria impossível, descrevendo com clareza cristalina as pirâmides como um sistema telúrico de harmonização, uma vasta rede de antenas. Uma engenharia construída para preservar a consciência planetária, conectando o céu e a terra através de frequências que o homem moderno havia esquecido. Ricardo, o professor de história, ajoelhou-se na terra úmida. O choque havia se dissolvido em uma emoção avassaladora. Ele olhou para a luz azul, para o rosto sereno de sua filha e para Júlia, que chorava lágrimas de alívio e aceitação. A tensão atingiu o pico. O confronto interno entre a razão acadêmica e a fé na sua filha se resolveu em uma liberação emocional. Ele soltou o choro de anos de negação, de dogma acadêmico, de ceticismo obstinado. Era a catarse. Ele percebeu que a realidade que ele ensinava nas universidades era apenas uma pequena fração de uma história muito maior, e que o amor pela sua filha transcendia qualquer dogma ou tese. Ele estendeu a mão e tocou a laje de granito, sentindo um calor fraco e uma vibração sutil, quase inaudível. O segredo inquestionável era que ele não precisava mais entender a engenharia. Ele precisava aceitar a conexão. Ele aceitou que sua filha não estava apenas lembrando, ela estava religando algo que estava dormente, um elo entre o visível e o sentido. Aquele foi o momento de rendição, onde a melancolia da perda de suas velhas certezas se encontrou com o vislumbre de uma esperança grandiosa. O mistério estava resolvido, não pela razão, mas pelo coração. O silêncio que seguiu a manifestação da luz azul era mais eloquente que qualquer grito ou explicação. A tempestade continuou sua fúria ao redor, mas o círculo de quietude e a vibração sutil no granito da laje eram uma resolução do conflito que se dava em outro plano, longe do alcance da física ou da história. A revelação havia passado. Clara, a pessoa no centro da experiência, voltou a ser apenas uma menina sonolenta, aninhando-se nos braços da mãe, com um sorriso de cansaço e paz. O fenômeno havia cessado, deixando apenas o cheiro de terra molhada e a certeza de que algo indizível havia sido ativado ou lembrado. O Dr. Elias, o arqueólogo que um dia foi marginalizado, observou a cena com os olhos marejados. Seus equipamentos simples de leitura de frequência, levados ao sítio por mera esperança, confirmaram a anomalia. Um pico de energia de ressonância no momento exato em que a chuva cessou no círculo. Ele tinha as leituras, mas sabia que o mistério era indizível, a verdade muito vasta para ser entregue ao mundo acadêmico que a rejeitaria. Sua função, ele percebeu, não era provar, mas testemunhar a transformação daquela família. Ricardo já não podia ser o cético, a força que se opunha estava silenciada. Ele havia confrontado o limite de sua vida, o ponto onde sua razão acadêmica se quebrou, e encontrou algo maior na rendição. Ele se transformou em um novo tipo de buscador, aceitando a parcialidade do conhecimento humano. Ele sabia que jamais ensinaria sobre as pirâmides da mesma forma,
mas também sabia que jamais poderia divulgar o que havia testemunhado sem ferir a sanidade do mundo e a segurança de sua filha. A sabedoria que ele havia buscado nos livros estava, afinal, sussurrando nos lábios de quem acabara de nascer. Júlia, a arquiteta pragmática, encontrou a paz emocional. Ela não se importava mais com o que Clara havia sido, ou qual era a real função daquele código. Sua missão agora era ser apenas a mãe daquela criança extraordinária. O medo foi substituído por uma aceitação silenciosa e profunda. A família não estava mais lutando contra a verdade. Eles estavam abrigando-a. O antagonista, o ceticismo de Ricardo, não foi destruído. Foi transformado em reverência e humildade. O retorno para a casa no Rio de Janeiro foi lento e meditativo. O apartamento, que antes era o santuário da razão, agora parecia ter uma nova atmosfera, um ar mais leve, como se as paredes de concreto tivessem absorvido o mistério. A vida voltou à sua rotina, mas a essência de todos havia mudado. Ricardo voltou a lecionar, mas suas aulas ganharam uma profundidade, um respeito pelo desconhecido que intrigava seus alunos. A história terminou com um duplo fechamento. O fechamento emocional veio na atitude de Júlia. Ela não guardou o desenho cristalino na gaveta escura de documentos, mas sim o emoldurou. O código de ativação foi pendurado na sala de estar, o ponto focal de toda a arquitetura lógica da casa. Era um lembrete poético de que talvez o que chamamos de túmulo seja, na verdade, um portal. E o fechamento reflexivo, a pergunta que o público levará consigo, reside na ambiguidade daquela luz azul. O que exatamente Clara havia ativado ou lembrado? A frequência ressoante havia se dissipado, mas a memória daquele momento pairava como uma melancolia. A menina não se lembrava de detalhes, mas a sabedoria impossível nos seus olhos permanecia, um elo tênue, com o tempo que se recusava a ser apagado. A última imagem é a daquele desenho, a geometria de um conhecimento impossível, pendurado na parede de uma casa onde o professor de história se senta e pela primeira vez sorri para a dúvida. Talvez a verdade que procuramos nas bibliotecas, aquela que está escrita em pedra e em papiro, seja apenas a metade da história. E a outra metade, a essencial, sussurra nos lábios de quem acabou de nascer, lembrando-nos que o universo é um vasto sistema de comunicação esperando ser religado.